uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados em 31/12/2022. Aí você tem todas as contas, tá? Considerando somente as informações apresentadas e o disposto na Lei 6.404, a DLPA irá evidenciar uma proposta de distribuição de dividendos de... Então, qual a primeira coisa importante que você precisa saber aqui, pessoal? Que a DLPA, ela demonstra, né? Ela demonstra o quê? O que você tem de evidência lá na conta lucros ou prejuízos acumulados, tá? Então, na DLPA, né, você vai... O que você tem na conta lucros ou prejuízos acumulados, você vai evidenciar lá na DLPA. Lembrando que, tá? Lembrando que quando você está falando de sociedades anônimas, o saldo de lucros acumulados, tá? No final do período, ele tem que ser o quê? Respondam para mim. O saldo ele tem que ser 0, né? Então, para sociedades anônimas, o saldo final de lucros acumulados tem que ser 0. Então, o que isso significa? Que quando você fizer todas as destinações que você encontra lá na conta lucros acumulados, o seu saldo final ele tem que ser 0. Beleza. Então, só isso. Então, vamos começar a nossa demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. A gente começa pelo saldo inicial. O saldo inicial aqui é o que, pessoal? O saldo inicial, nesse caso, é lucro ou prejuízo? É prejuízo. Prejuízo pode estar na DLPA? Pode. Então, o prejuízo, ele pode estar. Então, você vai colocar aqui, ó, um prejuízo acumulado de 10 mil. Tá? Esse é o saldo inicial. Ok. Depois disso, o que você tem? Você tem o ajuste de exercício anterior. Tá? O ajuste de exercício anterior é um ajuste que você está fazendo. Então, vamos supor que você contabilizou lá em 2020 uma receita a mais, tá? Então, você não pode lançar isso na DRE agora, porque senão você vai confundir os usuários das demonstrações contábeis. Então, o que você faz? Um ajuste de exercício anterior diretamente na conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, esse ajuste de exercício anterior aqui, ele vai diminuir. Beleza? Ok. Constituição... Aí não. Aí depois o que mais que aconteceu? O lucro líquido do exercício. Então, o lucro líquido do exercício, ele vem de onde? Da DRE. Qual o valor? 60 mil. Tá bom? E aí você começou a constituir algumas reservas, né? Então, quais foram as reservas que você constituiu? Lembrando que a DLPA evidencia a conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, a constituição de reserva são outras contas. Então, ó, constituição da reserva estatutária, 5.150. Então, reserva estatutária, você vai diminuir aqui 5.150. Constituição da reserva legal. Você vai diminuir aqui 3 mil. Porque sai da conta lucros acumulados. Constituição da reserva de contingências. Então, a reserva de contingências, você vai diminuir aqui 6.180, tá? Retenção de lucros, a mesma coisa. Então, retenção de lucros é outro tipo de reserva no valor de 11.420, tá? Reversão de reserva de lucros a realizar. Então, se você está revertendo a reserva, né, ela vai voltar para a conta lucros acumulados. Quanto? 3.500. Beleza, tá? E aí o saldo final, ele tem que ser 0, tá? Então, o meu saldo, ele tem que ser 0. Mas o que está faltando eu lançar aqui, pessoal? O que está faltando eu lançar aqui? Respondam para mim. O que está faltando eu lançar aqui são os dividendos, né? Então, são os dividendos distribuídos. Então, como que eu vou achar os dividendos aqui que eu vou distribuir?
Ora, é simples. Então eu vou somar absolutamente tudo aqui e a diferença para dar zero vai ter que ser os dividendos. Então eu vou ter que pegar aqui, ó, menos 10 mil, menos 2 mil, mais 60 mil, menos 5.150, menos 3, menos 680, menos 11.420, mais 3.500. E aí, como eu vou ter que subtrair tudo isso, eu não posso ter saldo, a diferença são os dividendos que eu distribuí. Quando você fizer essa conta, você vai encontrar que o dividendo distribuído ele tem um valor de 25.750. Alguém confirma para mim, por favor. Então, o seu gabarito é a letra A, beleza? Então, o gabarito é a letra A. Por quê? Porque lembrando que a conta lucros ou prejuízos acumulados não pode ter saldo. Então, quando você somar tudo isso, o seu valor ele vai ter que ser simplesmente zero, tá bom?